está começando Ler Mais Um e eu quero começar esse programa fazendo uma pergunta para você. Quantos livros você leu em 2019? Pois é, dados da pesquisa do Instituto ProLivro apontam que em 2018 os brasileiros leram apenas 4 livros. Mas se nós considerarmos que 2 desses livros não podem ser contabilizados porque foram livros didáticos ou livros não concluídos, esse número cai para apenas 2 livros por pessoa. Esse dado é um dado realmente alarmante. Porém, a comunidade do Flamanal, aqui na cidade de Manaus, teve uma iniciativa incrível, transformar uma lixeira viciada em um espaço de leitura. E é isso que você confere a partir de agora. Imagina uma biblioteca que está sempre aberta. As estantes são geladeiras velhas reformadas e você pode levar os livros para casa sem prazo de devolução. Pois é, essa biblioteca existe e está localizada na Praça das Flores, na entrada do Conjunto Flamanal, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Quem passa pelo espaço fica encantado com as cores e a limpeza do local. Mas sabia que nem sempre foi assim? Quem chega no espaço do conhecimento sustentável não consegue visualizar que há um tempo atrás, neste mesmo lugar, existia uma lixeira viciada e que as geladeiras, que hoje são estantes de livros, naquela época eram mais um dos dejetos que poluíam este local. O espaço surgiu da inquietação de Gilberto Silva, morador do conjunto, que, insatisfeito com a quantidade de lixo ocupando o lugar do que deveria ser uma praça, teve uma ideia após um trabalho de limpeza da Prefeitura de Manaus. Ele convocou alguns vizinhos para tentar criar um jardim, que floresceu e frutificou em livros. E aí, no momento que essa grande lixeira viciada é limpa pela prefeitura, aí a gente sensibiliza a comunidade e vem fazer a nossa parte, que é tirar o resto que sobrava e começar a fazer um simples jardim, por exemplo, para começar a dizer que não é um local mais de jogar lixo, né? Porque estava na frente da casa da gente. É que a gente, infelizmente, a gente ainda se preocupa só com o quadrado da nossa casa. Mas a nossa casa é maior, quando a gente começa a olhar isso. E daí as pessoas vieram. Nós tivemos 6 pessoas na primeira convocação que eu fiz. E numa segunda convocação a gente tinha 30. E as pessoas começaram a gostar da ideia e a gente começa a criar isso aqui sem nenhum projeto definido ainda. E assim, o que era lixo se transforma em sustentabilidade e educação. E essas geladeiras alimentam o conhecimento, que estava dentro de uma lixeira viciada. Parte desses livros eu também, logo no início, os primeiros livros, foi tirado de uma lixeira. Esse é o espaço que nós chamamos de espaço do conhecimento sustentável. Ele não poderia ter custos, a não ser o tempo de alguém que se dispõe a vir fazer um trabalho voluntário. E vendo que hoje, ainda é hoje, se a gente vai numa lixeira viciada, tem alguns livros jogados lá. Então a gente começa a divulgar que a gente recebe livros gratuitos e também disponibiliza. Chega muito, as pessoas ficaram sabendo, tem gente que chega com um carro cheio aqui de livros, caixas e põe aqui. E aí eu tenho a ajuda da nossa professora que está aqui também, que vem e organiza. Mas fazemos também um outro trabalho, que é importante, separar aquilo que está em condição de uso, porque às vezes vem tudo ali, e aquilo que não, que a gente julga que é até complicado, tem mofo, alguma coisa, a gente separa e todas as quintas-feiras a prefeitura recolhe para levar para reciclar. Então, como chega de diversas formas, né? As pessoas trazem porque ficou sabendo. Tem gente lá no São José, nós estamos aqui no bairro do Planalto. As pessoas me ligam, olha, eu tenho um livro, não posso deixar. E ali eu coloco no meu roteiro. Se eu estou saindo para aquelas regiões ali, eu passo ali, pego e trago. Seu Gilberto diz que os livros podem ser levados, mas é preciso ter alguns cuidados. Fica 24 horas aberto. Qualquer pessoa pode chegar, escolher e levar. É importante que leve e cuide. Se depois, utilizado, quer nos devolver, está em condições de devolver. De alguma forma devolva, porque se não tiver mais em condições de uso, a gente recicla esse material. Lucilina Guimarães relembra que conheceu o espaço pela curiosidade da filha. E nós descobrimos essa praça esse ano, sempre a gente passava, mãe, vamos lá na praça.
porque eu ia sempre pro shopping, levava ela pro shopping. E depois que foi inaugurada essa praça, poucas vezes eu levo ela pro shopping. Então eu comecei a vir para cá para ela brincar e conhecer as pessoas com quem ela brinca. Aí ela falou, vamos fazer uma arte na praça? Aí eu, então vamos pegar teu material e vamos trazer para a praça, porque é a única solução. Aí trouxe algumas folhas, alguns papéis de desenho e impondo aos poucos. As crianças amaram, elas adoram pintar. Façamos alguma coisa que elas possam utilizar no dia a dia e que possam, assim, cuidar uma das outras e cuidar do meio ambiente, aprendendo elas a amar a natureza, gostar de ler, gostar de escrever, que a leitura que não seja um sacrifício, mas seja, assim, algo assim que venha trazer um prazer, uma alegria. Então, assim, de uma forma... E eu vou mostrando alguns desenhos para que eles vão escrevendo com as suas próprias palavras, que eles têm um motivo de ter ideias, de descobrir coisas, não ficar copiando coisas. Eu sempre falo para minha filha, não copie, porque você nasceu para fazer a diferença. Então, para fazer a diferença, você tem que criar, você tem que fazer com que os outros copiem de você. Então, essa assim é a minha meta. Então, eu passo para outras crianças. Atualmente, a professora fica responsável de fazer a triagem dos livros que chegam à biblioteca. Eu faço uma separação de livros. Primeiro eu vejo o autor, aquilo que, os livros para criança, os livros para os alunos de ensino médio, livros que as pessoas estão na faculdade. Então eu vou fazendo uma separação dos livros. E sempre tem gente perguntando, tem isso, tem aquilo, vem, pode levar, pode trazer, né? Nós recebemos, eles levam. Gilberto acredita que é possível unir o prazer da leitura com as questões ambientais. E este é o objetivo do Espaço do Conhecimento Sustentável. E ler, buscar conhecimento é importante para a vida de todo mundo. Mas eu vou dizer um negócio. O custo, quando você compra um livro novo, você está sendo, quem sabe, derrubando uma árvore para produzir esse livro. E se você tem um livro gratuito à sua disposição, é muito mais importante para um todo, ecologicamente falando, né? É sustentável. Reutilizar aquilo que é possível aproveitar. É tanto que no nosso espaço de conhecimento, os assentos são pneus. São esses puffs de pneus. A nossa geladeira que saiu do lixo, está sendo reaproveitada. E o livro é essencial que se reutilize o máximo que der, porque a gente está ali conservando a questão ambiental. E olha só que iniciativa incrível, gente. São iniciativas assim que devem servir de exemplo para cada um de nós. Agora a gente vai para uma dica de livro. Eu convido a Amanda Castro, que vai dar aquela dica especial para você. Oi galera, tudo bem? A dica de hoje é um clássico da literatura infantil. Com certeza alguém de casa já leu. O Pequeno Príncipe, mas se você não leu ainda, vai um spoiler aí, viu? Conta a história de um príncipezinho que se perdeu em um planeta estranho e quer voltar para sua cidade natal. É um dos livros mais traduzidos de todo mundo, foi traduzido mais de 160 vezes. Então fica a dica, hein? É um livro maravilhoso de ler e com certeza você vai se deliciar. E agora, nesse quadro, nós vamos falar sobre a importância da leitura para crianças pequenas. Muitos pais e educadores têm muita preocupação porque na era digital, os adolescentes estão cada vez mais distantes dos livros físicos, preferindo os smartphones e os tablets. E para conversar conosco, nós convidamos a psicopedagoga Rônima Martins, que vai falar conosco sobre esse tema. Seja bem-vindo ao Ler Mais Um. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo parte, principalmente falando sobre esse tema que é tão importante e desafiador na nossa atualidade. É verdade. Olha, é muito fofo você olhar aquelas crianças pequenininhas com um livro na mão, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a importância desse processo ainda na primeira infância. Qual é, de fato, a importância desse processo quando a criança ainda é tão pequenininha? A importância desse processo, principalmente nessa primeira infância, podemos dizer que se inicia a partir dos 10 meses, onde a criança ela começa a ter o primeiro contato com os livros, seja ele de pano, seja ele de plástico, que vai ser um facilitador lá na frente, não naquele momento, porque a criança ela ainda não está compreendendo, ela está sendo introduzida num ambiente totalmente novo.
para ela. Aonde ela está, ela trabalha muito pela cópia. Aquilo que os adultos fazem, a criança acaba fazendo igual. Então, quando chega lá na frente, a partir dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, já começa a fazer sentido para ela. O celular ainda é algo novo, ela não entende. Então, se você quer estimular a criança nesse processo da leitura, ela gostar de ler, a parte mais importante é a partir dos 10 meses você começar a introduzir realmente um livro. Certo. Existem vários pensadores da educação, vários estudiosos que pensam a educação e que especialmente têm tratado de forma muito peculiar a questão da leitura na primeira infância. Existem estudos que já comprovem a eficácia do estímulo à leitura a partir desse período? Sim, eu costumo sempre falar, Emília Ferreiro, ela trabalha muito sobre isso. Você introduzir a leitura desde pequena criança, essa criança quando ela entrar na escola, no pré, ela já vai ter uma facilidade para ser alfabetizada. Ela vai ter um vocabulário muito mais rico e facilitador, porque ela vai começar a escrever aquilo que lá na primeira infância, com seus 10 meses, começou a ser introduzido, vai começar a fazer sentido. Vamos falar dessa criança de 10 meses, né? O que os pais devem fazer? Entregar um livro na mão delas para que elas possam manusear e fazer suas pequenas descobertas? Ou é importante ter um mediador, aquele que vai facilitar o processo, apresentar as figuras, contar um pouco dessa história? Na sua percepção, como que deve ser essa participação dos pais nesse momento? O pai, nesse momento, ele é o mediador, onde ele vai estar introduzindo essas figuras, vai estar explicando para a criança a importância de cada uma delas e depois ele ficar ali só visualizando toda a parte como a criança vai interagir, vai ter esse contato. E mediando à medida que ela perceber que a criança está se desvirtuando da atenção do objetivo principal. Quando a gente fala de leitura, a gente não pode esquecer da leitura de mundo. E muitas vezes as crianças, ainda na fase pré-escolar, quando vão fazer um desenho, eles não observam as cores exatas. Por exemplo, vão fazer uma árvore, eles não necessariamente vão pintar um tronco de marrom e as folhas da árvore de verde. Eles podem pintar das cores mais diversas. Essa leitura de mundo, ela pode compreender o entendimento da criança sobre a leitura que ela está fazendo, ou nós não podemos exigir da criança uma leitura perfeita em cima daquilo que ela está lendo efetivamente? Na verdade, nós não podemos exigir, porque a criança, principalmente quando ela vai fazer esse processo de desenho, ela vai colocar ali a compreensão que ela tem de mundo. E à medida que ela for se desenvolvendo, essas figuras elas vão mudando, vão se atualizando, vão se aprimorando. Tem pais que observam muito isso no primeiro desenho do filho e vai guardando isso ao longo da vida acadêmica dele. E ver esse processo de mudança, que eles vão se transformando à medida que eles vão amadurecendo. A criança que não vê em casa os pais com o hábito da leitura, fatalmente se tornarão leitores que não têm também esse hábito? Não é uma regra, mas é praticamente 70%, 80%, porque a criança ela aprende muito como que eu posso dizer, ela aprende muito pelo exemplo, ela imita. Então, se eu fico muito em celular, dificilmente meu filho vai gostar de leitura. O meu aluno vai gostar de pegar um livro, ler um livro físico mesmo, tocar. Inclusive, tem crianças que às vezes pegam o livro e eles querem só com toque, acham que vai mudar as páginas. Acontece muito. Sim, tá com defeito. Lá no espaço mesmo, uma vez uma criança chegou lá, eu fui dar um livro, aí ela ficou, porque ela tinha uma figura pequenininha, ela queria ampliar. Aí ela perdeu o estímulo, porque quando você está no tablet, o celular, você mexe com toque. E isso também dificulta na frente a escrita. Crianças hoje que têm muita dificuldade de trabalhar a escrita é porque ela manuseia o celular muito fácil, o tablet muito fácil. Então ela não trabalha a parte da pinça, ela não é estimulada. Olha, hoje não tem como fugir disso porque eles são nativos digitais, né? Eles já nasceram nessa era digital e fatalmente eles vão atuar rotineiramente com livros digitais,
vão atuar com muito apelo tecnológico para suprir essa carência da leitura. Mas o que você pode indicar como dica para os pais para que a criança, ainda que tenha esse contato com o universo digital, não perca o contato com o livro físico? Simplesmente ela ter aquele momento, a família, ela ter aquele momento da leitura. Não precisa ser muito, se você introduzir 5 minutos todos os dias, olha, esse horário, esse minuto, vamos trabalhar a leitura com você. Ou então, criança pequenininha, daquele horário, olha, tirei o tablet, tirei o celular, dou um livro, ele vai manuseando. Todos os dias, ele vai se tornar uma coisa que vai ser uma disciplina que a criança ela vai interagindo naquele momento. Eu não posso colocar bruscamente, mas eu todo dia inserindo 5 minutos, daqui a um tempo vai se tornar um hábito normal para ela. Perfeito. Olha, nós, como eu falei, não temos como fugir dessa realidade, mas o importante de fato é fazer com que as pessoas entendam a importância de estimular a leitura, seja ela qual for, mas nós precisamos estimular. Eu quero agradecer muito a tua participação. Queria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Bom, a leitura, ela nos permite visualizar um mundo daquilo que nós mais desejamos. Ela nos permite visualizar uma realidade muitas vezes diferente da nossa, a sonhar. Então, é importante, eu sugiro, pelo menos, hoje em dia temos muitas possibilidades de livros, até mesmo como se fala muito, livros tecnológicos, mas é importante estimular essa criança a esse hábito de ler, inclusive o adulto. O maior desafio não é nem o adulto, o maior desafio não é a criança, é o adulto voltar a ter esse hábito da leitura para poder estimular o seu filho a ser exemplo realmente. Muito obrigada, eu tenho certeza que quem está assistindo agora vai ficar incomodado com isso e vai correr para comprar um livro, viu? Porque isso é importante, gente. E agora é a hora mais esperada de toda a garotada. É a hora do conto. Isso mesmo. Agora é a hora de ouvir uma história. A história de hoje é A Lebre e a Tartaruga. Olha, a historinha que eu vou contar pra vocês hoje é a historinha da lebre e a tartaruga. Vocês sabem o que é uma lebre? Sim! Vocês já viram um coelho? Sim! Orelhona, dentução. A lebre é igual ao coelho, só que ela é muito rápida. Ela é veloz, 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 veloz. Ela corre muito rápido. E ele pula também. E o que é uma tartaruga? É um bicho que anda devagar. Bem devagar. Ele carrega a casinha dele nas costas. Exatamente. Eu vou contar a história da lebre e da tartaruga. A lebre e a tartaruga. Vamos lá. Há muito tempo atrás, existia uma lebre que ficava sempre provocando a tartaruga. Eu corro mais rápido que todos os animais da floresta e você é o mais lento de todos, disse a lebre zombando da tartaruga. Um dia, a tartaruga, cansada das piadinhas sem graça da lebre, resolveu aceitar a proposta e participar de uma competição de corrida. A tartaruga ela aceitou a competição da lebre. Você pode ser mais rápida, mas eu sou persistente. Todo mundo aqui é persistente? Sim. Vocês são persistentes. No dia seguinte, a lebre e a tartaruga estavam na linha de partida, prontas para começarem uma corrida. E a corrida começou. 1, 2, 3 e já! Começa a corrida, A lebre, que achava que era muito rápida, ela foi muito rápido, muito rápido, muito rápido. E ela viu a tartaruga lá atrás, bem devagarzinha, bem lenta. E o que ela resolveu fazer? Ela resolveu zombar da tartaruga. Ela voltou lá para a linha de partida e falou: eu vou dormir um pouquinho, porque vai dar tempo de dormir e a tartaruga não vai chegar a tempo. A tartaruga viu aquilo lá, a lebre, dormindo, saindo aquela sonzinha, um ronquinho. O que a tartaruga fez? Continuou, persistiu, bem devagar, bem lento. Quando a tartaruga estava perto da linha de chegada, a lebre acordou. E ela percebeu que o quê? A tartaruga estava perto da linha de chegada. Então a lebre resolveu correr, porque o que ela disse? Eu sou a mais rápida de todas. E ela correu rápido, mas tinha uma pedra no caminho. Ela caiu na pedra. E quem chegou primeiro? A tartaruga. Mesmo ela sendo muito, muito lenta. A tartaruga é bem forte.
Tem foco, exatamente. E ela foi a primeira a chegar. E aí, o que aconteceu? A tartaruga ganhou. A lebre ficou muito triste e chateada, mas ela percebeu que o quê? A gente não pode zombar dos coleguinhas. E qual é o sentido da história? Que a lebre e a tartaruga... A tartaruga ganhou. A tartaruga ganhou? Mas por que a tartaruga ganhou? Ela teve foco. Ela teve foco? Ela foi o quê? Porque ela caiu na pedra. Porque a lebre caiu na pedra. A tartaruga teve concentração. Não, se chama coelho. Vejam só quanta coisa legal nós aprendemos com um livro infantil. Primeiro, que devagar podemos chegar longe e que também não é legal zombar das pessoas. É assim que nós encerramos o Ler Mais Um de hoje. Eu espero você na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite, aqui no Amazonsat. Até lá! Thank you.